começar a série de resenha do Leia Mulheres, nada melhor do que um livro que é definido como um relato alarmante sobre a violência de gênero. Oi galera, tudo bem? Em janeiro eu gravei aqui com um amigo meu, o Luiz Santiago, 2 vídeos sobre histórias em quadrinhos. Na parte 2 do vídeo, o Luiz me dá várias indicações de HQs e ele me deu de presente este livro aqui, que foi o Desconstruindo Una. Pra quem não viu as indicações do Luiz, eu vou deixar o vídeo aqui nos cards. Vale muito a pena, eu já li vários dos livros que ele indicou e olha, é um melhor do que o outro. Eu li o Desconstruindo Una em janeiro então, só que eu guardei pra fazer a resenha dele agora em março, justamente por causa do Leia Mulheres. E por que eu fiz isso? Desconstruindo Una, ele é um livro muito forte que vai tratar de questões como violência de gênero, cultura do estupro, culpabilização da vítima e coisas assim. A Una, ela faz uma autobiografia dela aqui nesse livro, que na verdade se confunde com um fato que acontecia enquanto ela estava crescendo em Yorkshire, na Inglaterra, que é o seguinte: havia um assassino em série de mulheres, que ficou conhecido como o Estripador de Yorkshire. Além de toda a questão na mídia, da polícia, o medo que essas mulheres ali passavam, a Una também tem experiências pessoais bem complicadas. Ela vai sofrer estupro, ela vai sofrer na escola com slut shaming. E na verdade ela vai passar por várias coisas que vão torná-la, como ela diz mesmo num determinado momento, uma sobrevivente. E é muito forte isso, porque ela diz que as pessoas vão falar pra ela assim: nossa, como você é forte, você é uma sobrevivente. E ela não gosta disso, porque ela queria imaginar como seria a vida dela se ela não gastasse tanta energia tentando sobreviver, tentando passar por cima de tudo isso. Desconstruindo Una, então, é uma história em quadrinhos, só que na verdade não é assim tão simples. A Una, que é o pseudônimo aqui da escritora, ela vai utilizar várias técnicas que incluem alguns pontos de cor, ilustrações, manchetes de jornal. Algumas páginas têm mais texto, algumas páginas têm menos, então mistura várias técnicas e o resultado é bem bacana. É um livro bastante artístico, sabe? Ele é bem bonito e ele tem várias representações visuais interessantes. Inclusive, esse foi o livro do Clube Comparte Livros de fevereiro, e aí tem uma moça que participa com a gente que ela é psicóloga, e ela deu várias interpretações legais para algumas ilustrações, desenhos aqui que a maioria de nós não tinha pegado assim, sozinho. Também, já que falei do clube, esse foi o primeiro livro, o clube acontece há uns 5 ou 6 meses, esse foi o primeiro livro que teve nota 10 de todos os membros. Então assim, gente, vale a leitura de verdade. Ao longo da narrativa, a Una vai trazer trechos de jornal, dados estatísticos, a experiência dela, depoimentos de outras mulheres, histórias de outras mulheres. Então é um livro muito rico e ele é muito bem argumentativo em alguns sentidos. Uma das coisas que me marcou muito, por exemplo, é quando ela fala assim: se as pessoas dizem que muitas vezes os abusadores foram vítimas, como é que a maioria dos abusadores continua sendo homem enquanto a maioria das vítimas continua sendo mulher? Então muitos desses clichês, desse senso comum, ela vai derrubando e ela vai argumentando, sabe? Então é muito interessante. Eu mesma, que sou uma pessoa que leio bastante sobre questões de gênero e sobre a condição da mulher e tudo mais, teve muitos aspectos aqui que ela me chamou a atenção que eu não tinha reparado. Por exemplo, quando ela fala do Estripador de Yorkshire, ela diz que ainda hoje existem pessoas que são meio que fascinadas por ele. Então tem literatura sobre ele, tem site sobre ele, tem filme sobre ele, e de certa forma isso endeusa o cara, né? E aí as mulheres que ele atacou e que foram mortas por ele, elas aparecem como só coadjuvantes, elas só são lembradas quando se fala dele. E aí eu fiquei pensando nessa fetichização mesmo, né, da criminalidade, não só no caso do Estripador de Yorkshire, mas em outros casos também, em como pode ser doloroso para as famílias das vítimas e como é injusto você pensar nessas vidas que foram interrompidas. E é no cara que causou essa interrupção que ainda tá tendo ibope, sabe? É a mesma coisa que você já deve ter notado em algum lugar sobre o uso do estupro como ferramenta narrativa. O Game of Thrones, por exemplo, o seriado, ele tem cenas de estupro que não existem no livro. Por que isso, você pergunta? Vou deixar aí pra você pensar. Mas só vou dizer que eu acho bem desnecessário. Quando se fala em cultura do estupro, muita gente confunde e fica: como assim cultura? Cultura não é uma coisa boa? Mas a gente fala cultura no sentido de algo que é repetido, difundido socialmente. Isso é o que mais tem aqui nesse livro. Então a ideia, por exemplo, da culpabilização da vítima. Ah, mas o que ela estava vestindo? Ah, mas o estripador só ataca prostitutas.
Ah, mas olha, essa menina aqui foi atacada pelo estripador e ela não é prostituta. Ah, então não foi o estripador que atacou. Ele só ataca prostitutas. Essa diferenciação das mulheres em categorias, sabe? Essa aqui é respeitável, essa aqui não é. Essa aqui merece viver, essa aqui não. A busca de justificativas para crimes. A criação de uma ideia de um homem violento como um monstro, o irracional, uma exceção, quando na verdade, infelizmente, a violência de gênero é muito comum e é cometida por homens comuns muitas vezes. Aliás, uma das frases mais marcantes desse livro é: homens comuns são capazes de violências extraordinárias. A falta de suporte que essas vítimas enfrentam por parte da família, por parte do governo, da comunidade e, é claro, os traumas que ficam em quem sobrevive. Então a Una vai dizer aqui que ela se sentia desconfortável no próprio corpo, que ela passou a sentir muito medo, ela sentia como se tivesse alguma coisa se arrastando por cima dela. Ela dormia com a porta trancada e ela escorava o violão na porta, porque se alguém abrisse ela ia escutar. Então ela fica assim, cheia de traumas e é muito doloroso, sabe, pra gente acompanhar isso e imaginar quantas mulheres vivem assim, quantas pessoas vivem assim após sofrerem violência. E o estupro, ele tem uma simbologia muito forte, que é a invasão do seu próprio corpo. Não tem onde você se esconder, não tem como você se livrar. E ela deixa isso muito claro aqui no livro e aí é bastante tocante. Outra coisa que pega muito é a culpa ou a inadequação que a própria vítima sente. Então a Una chega a dizer que ela achava que coisas ruins só aconteciam com pessoas ruins. Então se aquilo tinha acontecido com ela, deveria ter um motivo, sabe? E assim, ela era uma menina, ela era adolescente. Mas é importante falar disso porque justamente a gente tem até hoje um índice de denúncia, por exemplo, muito baixo, porque é cultural isso, a mulher vai se culpar, ela sabe que se ela for numa delegacia, vão falar: ah, mas o que você estava vestindo? Ah, mas essa hora você estava na rua? Ah, mas você estava sozinha? Vão achar uma justificativa, vão achar um jeito de culpar essa mulher, sabe? É isso que a gente chama de cultura do estupro. E isso tem que acabar. A única coisa que é culpada por um estupro é o estuprador. Infelizmente, muitas de nós passam por um longo caminho até perceber isso. Tem uma estatística da ONU que diz que 7 em cada 10 mulheres vão ser estupradas ao longo da vida. 7 em cada 10 mulheres. 70% das mulheres. Você não acha que a gente precisa falar sobre isso? As estatísticas que a UNA traz da Inglaterra diz que só 39% dos casos de estupro lá vão à condenação. Então imagina só, né? Desconstruindo UNA é um livro muito bom porque, além de trazer toda essa reflexão, ele traz de uma maneira diferente, porque tem o auxílio da imagem. Ele traz sugestões, então ela traz uma coisa assim que seria uma proposta de intervenção, sabe? Ela fala como deveria socialmente lidar com isso. Ela cita mulheres lá no Congo que fazem trabalhos interessantes, porque o Congo já foi considerado a capital mundial do estupro. E ela fala do trabalho de mulheres lá que ajudam vítimas de estupro. Ela fala de coisas que podem ser feitas, sabe? Então é bem bacana. Não é um livro longo e, como ele tem bastante imagem, ele seria uma leitura rápida. Porém, ele é bastante denso. É um livro pesado, sabe? É um livro para você pegar num dia que você tiver com a cabeça mais tranquila, porque ele é bem pesado. Mas é assim, incrível. Tem tanta coisa aqui nesse livro que eu não tô conseguindo nem organizar bem assim o raciocínio pra falar pra vocês, porque a construção da vítima, sabe, como uma testemunha não confiável, o bater na tecla de que um estupro não é uma coisa aleatória, sabe, é uma coisa comum, que vai acontecer com muitas mulheres, que não é um monstro, que muitas vezes é alguém que tá do seu lado, que tá na sua casa, sabe? A própria questão do sobrevivente, das pessoas que passam por isso, de como isso pode ser um fardo em vez de um elogio, sabe? E a gente percebe, assim, que a história da Una, ela se entrelaça de um jeito muito interessante, narrativamente, com a história das vítimas do estripador. E tem um final maravilhoso desse livro, em que ela vai imaginar onde essas mulheres estariam, o que essas mulheres estariam fazendo se elas estivessem vivas. E, nossa, é um negócio que arrepia, assim, sabe? Porque ninguém pensa nisso. É o que ela fala, sabe? As pessoas estão contando histórias sobre o estripador, sobre a família do estripador, é a história dele. E essas mulheres viraram, assim, só nomes que foram vítimas, sabe? E ela faz essa coisa assim, ah, essa aqui estaria fazendo tal coisa, essa aqui estaria fazendo tal coisa. E aí você pensa em quantas mulheres, em quantas pessoas têm o seu destino interrompido, sabe? Por essas violências. Gente, de verdade, esse livro é incrível. É nota 10, assim, ele é maravilhoso. Eu tenho certeza que em dezembro eu vou estar aqui falando dele como um dos melhores livros do ano, porque olha... Para encerrar essa parte sobre o Desconstruindo Una, ela fala uma coisa muito importante sobre se unir, sobre ouvir as vozes das mulheres. Então ela fala assim, que existem 4 cavaleiros da violência de gênero: humilhação, isolamento,
descrença e ridicularização. E aí ela comenta que a internet, ela aumenta a força dessas pessoas, por exemplo, para humilhar, ou para isolar, ou para ridicularizar. Só que as mulheres, então, elas têm que se unir e usar isso a favor delas também, a internet, as ferramentas que a gente tem hoje. E aí ela diz que a gente tem que se unir e ouvir as nossas vozes, porque senão a gente vai estar unida apenas pelo silêncio. Isso foi uma coisa que mexeu muito comigo, eu achei sensacional. Tem uma imagem maravilhosa que é um globo terrestre cheio de balões vazios e que traz essa ideia do peso do que não é dito, sabe? Do peso do silêncio. A gente não tem que ficar em silêncio. Aí, como dizia a Jujut, vamos fazer um escândalo. E vamos nos unir e nos apoiar para que a gente tenha para onde correr quando fizer esse escândalo, porque sempre incomoda muita gente, certo? Então, por hoje é isso. Eu tinha um roteiro para falar desse livro, mas eu fui falando, eu não sei nem se vai dar para entender este vídeo, mas se você não entendeu nada, entenda o que eu vou falar agora. Leia este livro, é sério. Eu vou deixar um link aqui pra quem quiser adquirir o livro na Amazon. A última vez que eu olhei tava bem baratinho, tava tipo R$23, R$22. E é uma edição muito bonita, vale muito a pena. Eu acho que não tinha um livro melhor pra gente começar esse mês de março falando de escritoras, de mulheres e da condição da mulher. Então por hoje é isso. Me diz o que você achou do Desconstruindo Una. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui, que ajuda na divulgação do meu trabalho. Até a próxima então. Beijinhos!